Com o Ryzen, a AMD apresentou também os seus chipsets que equipam as motherboards para os CPUs. Dentre eles está o chipset B350, né, que fica logo abaixo do X370 e acima do A320, sendo esses três os mais conhecidos até o momento. A B350M Gaming 3 não é exatamente um modelo básico de entrada da série. Ele é um modelo que fica ali no meio do caminho entre os modelos mais básicos da Gigabyte com chipset B350 e o modelo Gaming 3 Full ATX da AB350. Tá? Então ele fica ali no meio do caminho e traz algumas opções interessantes. A primeira, logo de cara, para quem tem aí, né, uma placa-mãe da geração anterior, vai perceber que é o M2, que era praticamente um artigo de luxo para as placas-mãe para FX. Então um recurso bem interessante aí que já estava presente na concorrência e agora temos também aqui com a M4, com o Ryzen. E não está presente em placas-mãe mais barata, né? Mesmo na linha da Gigabyte nós temos alguns modelos que já não apresentam o slot M2, tá? Então são focadas aí para o custo-benefício. A placa traz também aí 4 slots de memória, né? 2 slots PCI Express e um slot PCI. Uma observação para o slot PCI, que no meu uso diário eu acabei notando que o posicionamento dele não ficou muito legal, porque na hora de você instalar uma placa PCI, dependendo da sua placa de vídeo, o espaço não vai ser suficiente. Então uma placa de vídeo aí dual slot, né, uma placa de vídeo maior, já vai encostar ali na sua placa PCI ou nem deixar instalar, dependendo da placa que você precisa. Então você vai acabar utilizando o outro slot PCI Express. A placa traz ainda 6 portas SATAs e 6 portas USBs, combinadas em USB 3.0, USB 3.1 e USB 2.0. Então, com apenas 2 portas USB 2.0, uma porta PS2 e o suporte a áudio até 5.1. Aí você precisa fazer uma combinação das portas traseiras com as portas dianteiras, né, do seu gabinete, mas você consegue o 5.1 nessa placa-mãe, um recurso bem interessante aí. O próprio áudio também, segundo a Gigabyte, é isolado, né? Então isso impediria as interferências aí na qualidade do seu som, né? Então a parte com os capacitores e a parte do áudio fica separado por uma linha ali, né? Até fisicamente por uma linha que vem com LED vermelho que não é RGB. A placa também traz saídas de vídeo, mas o Ryzen não possui vídeo integrado. Isso é um suporte para as APUs. Então nós já temos algumas APUs Bristol Ridge disponíveis no mercado e esperamos que no futuro próximo algumas APUs baseadas na arquitetura Zen. Mas se você quiser utilizar o Ryzen, você vai precisar de uma placa de vídeo. A interface da BIOS é bem fácil, bem simples, possui todas as opções necessárias, com suporte total para overclock. O chipset P350 ainda traz o suporte para overclock, né, diferente do chipset A320. E a interface é bem fácil, né? Mesmo para quem não possui tanta experiência, todas as opções estão ali disponíveis de forma bem simples. E mesmo para overclock nós conseguimos um desempenho bem bacana aqui utilizando essa placa-mãe. Então existem algumas dúvidas, né? As pessoas querem saber se dá para utilizar, por exemplo, um Ryzen 7, né, com a B350. Bom, nós testamos aqui com a B350 dessa placa. Com overclock eu consegui um bom desempenho aí tanto no Ryzen 5 quanto no Ryzen 7. Eu testei o Ryzen 5 1500X e o Ryzen 7 1700, ambos os processadores aí alcançando clocks de 3.9 e 4.0 respectivamente. Com as memórias também não tive problemas, testei com memórias 2133, com overclock para 2666 e memórias 3200. E a placa-mãe aceitou tranquilamente, reconhecendo ali o XMP da memória 3200 e o XMP de 2133 da memória, suportando também, né, conseguir fazer ali o overclock de memória e conseguir um bom desempenho. Como eu já comentei nos vídeos anteriores, eu tive uma grande estabilidade com essa placa-mãe, eu não tive grandes problemas, diferente do que eu tive em outras condições, né, onde apresentava alguma instabilidade. Aqui não, trabalhando mesmo com overclock o dia todo, né, 24/7, eu não tive nenhum tipo de instabilidade. O único problema que nós encontramos com essa placa-mãe aqui foi que ela resolveu morrer durante os testes. Em um dos testes, após desligar, ela não queria mais ligar. Então nós fizemos lá aquele processo de retirar a bateria e depois a placa-mãe reiniciou com uma BIOS zerada. Isso, na verdade, é uma boa oportunidade para falar sobre o problema e sobre a solução. O problema foi resolvido rapidamente com a troca de BIOS por parte da própria placa-mãe. Então a Gigabyte possui aí aquele recurso Dual BIOS automático. Então a placa-mãe, ao sistema perceber que não conseguiria utilizar aquela BIOS, ela
fez um reset com a BIOS original. Com a BIOS original funcionou tranquilamente e nós pudemos fazer novamente o update de BIOS e depois desse update com sucesso não tivemos nenhum problema. O próprio update de BIOS também foi muito fácil, muito simples e muito rápido aqui na B350M Gaming 3. Ela pode ser feita aí através de software, né, pela interface do Windows, com software oferecido pela própria Gigabyte, ou pode ser baixado o arquivo e feito pelo pendrive ali pela porta USB. Em ambos os casos, realizei aí com as duas opções e funcionou perfeitamente, sem nenhum tipo de dor de cabeça, o que é uma boa notícia para quem não possui muita experiência com o update de BIOS, um momento aí bem crítico. A Gigabyte oferece ainda uma gama de aplicativos, né, os apps que vêm aí junto com a placa-mãe, que você pode baixar diretamente do site da Gigabyte ou no DVD de instalação que acompanha a placa-mãe, e ele traz opções de monitoramento, opções de overclock e algumas opções que não podem ser utilizadas como, infelizmente, o controle de RGB. Essa placa-mãe não possui nenhum suporte para RGB, aquela porta específica para os cabos RGB, o que é um probleminha se você tiver algum cooler RGB. O formato micro ATX aí também com 24.4 cm por 24.4 é uma boa opção para quem quer fazer projetos compactos, para você que possui um gabinete menor. Não traz nenhum tipo de limitação diferente do que se pensa, os modelos micro ATX não têm nenhum tipo de limitação de desempenho, de overclock e de utilização de GPUs, de memória, como se diz. Ele traz aí um formato mais compacto, né? Então, claro, se sacrifica ali alguns recursos como slots PCI e também, em alguns casos, as conexões de áudio, né? Como aqui, que você precisa fazer essa combinação com as portas traseiras e dianteiras. Então, no geral, uma boa experiência aí com a Gigabyte, a B350M Gaming 3. Eu gostei bastante de utilizar, ainda continuo utilizando ela aqui no dia a dia para alguns testes. Teve uma ótima estabilidade, o único problema que eu tive foi resolvido basicamente pela própria tecnologia da Gigabyte, então um erro que ocorreu, corrigido aí pela própria questão da Dual BIOS. Consegui extrair bem overclock tanto em memória quanto em CPU, né? Então com os dissipadores aí nos MOSFETs, uma quantidade adequada de fases, um bom desempenho tanto em overclock quanto em estoque, ótima estabilidade. Não senti falta de portas USB, né? Apesar de eu utilizar bastante portas USB aqui, acabou dando tranquilamente, né? Mesmo na bancada. Porta SATA suficiente, suporte a M2, eu utilizei aqui um M2 de alta velocidade, né? E consegui extrair aí o desempenho total do produto na bancada. Custando abaixo hoje dos R$500, ela fica entre os modelos mais básicos, B350, e os modelos ATX, com uma boa opção aí para montar o seu Ryzen 3, Ryzen 5 ou Ryzen 7. Beleza, galera? Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, se você gostou, deixa aí o seu like, deixa também o seu comentário, eu quero ouvir a sua opinião, a sua sugestão, deixa aí nos comentários a sua experiência com o Ryzen, como tem sido, se você tem alguma dúvida sobre a B350M Gaming 3. Se você ainda não é assinante do nosso canal, assine o nosso canal, clica ali no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Beleza, galera? Valeu, falou e até a próxima!